suas casas, e os que estão aqui presentes também, para abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 121. Nós já oramos, nós já tivemos os momentos de oração. É sempre muito bom vir à casa do Senhor, orar, mesmo de casa, ser estimulado a cultivar uma vida de oração. Eu costumo dizer que a gente é como o passarinho que tem duas asas, pastor. E o passarinho ele não consegue viver sem uma das duas asas. Ele precisa tanto da oração quanto meditar na palavra de Deus. Então, que a nossa vida seja assim, uma vida totalmente rendida aos pés do Senhor, uma vida de oração e uma vida também da palavra. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, e desde agora e para sempre. Amém? Este é um salmo muito conhecido na palavra de Deus, assim como outros salmos, né? O Salmo 23 é um salmo bastante conhecido e todo mundo decora pelo menos alguns versículos da Bíblia. E o Salmo 121 é um desses que a gente decora, que a gente tem na nossa mente. Quem não se lembra de dizer de cor, de cabeça, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E no nosso dia a dia, ao estudarmos a palavra de Deus, muitas vezes nós passamos por estes salmos porque nossa mente já está condicionada a saber o que é que esse salmo vai nos dizer. O que é que esse salmo nos diz quando meditamos, né? E às vezes nós esquecemos de que o Senhor tem verdades preciosas para nos ensinar a partir desse texto. É um salmo que nós podemos ler no dia a dia. No início do dia, quando nós fazemos o nosso devocional, nós lemos, mas aquilo passa e é como se estivéssemos mais uma vez decorando este salmo. Só que eu gostaria de convidar você, neste momento, a não apenas ler para memorizar, não apenas ler para decorar o Salmo 121 de passagem, não. Coloque os seus olhos um pouquinho neste salmo e veja aquilo que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje. E veja aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, nos mostrar para o tempo em que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você hoje é que este salmo, assim como os salmos que vão do 120 ao 134, é um salmo de romagem, é um cântico de romagem, ou seja, ele é um cântico de degraus, você pode encontrar na sua Bíblia também, ou um salmo de peregrinação. O que isso quer dizer? Quer dizer que o salmista, que esse salmo especificamente é um salmista anônimo, nós não conhecemos ele. Então o salmista ele estava exatamente peregrinando em direção a Jerusalém. Nos tempos bíblicos, após a construção do templo, muitas pessoas, muitos hebreus, judeus, eles saíam de suas terras nas mais variadas regiões da Palestina e iam em direção a Jerusalém, adorar a Deus, sacrificar a Deus no templo. Eles iam em direção a Jerusalém para passar os momentos de festa e eles se deslocavam das mais variadas regiões da Palestina. E nesses momentos, aqueles que estavam vagando pelas regiões da Judéia, pelas regiões da Palestina, eles cantavam enquanto caminhavam. Portanto, é um salmo de peregrinação. E aí nós podemos pensar
Já para nós cristãos hoje, só de olharmos para o contexto deste salmo, que ele tem muito a nos ensinar. Porque todos nós aqui nessa terra, nós estamos diante de uma grande peregrinação. Nós somos peregrinos, como vai dizer lá no Novo Testamento. Nós estamos diante de momentos em que estamos caminhando. E durante a caminhada, nós precisamos fazer o que este salmista aqui, o que este salmo, o salmo de número 121, recomenda para nós. Vamos viajar um pouquinho no texto? Olhar de novo aqui para o texto. Verso 1 diz assim novamente: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Primeira coisa é que o salmista, o peregrino, ao estar caminhando em direção a Jerusalém, ele avista Jerusalém de longe e começa a perceber aqueles montes que rodeiam a cidade de Jerusalém. Pode ter sido o Monte Sião. E ao olhar para esse monte, ele olha para si mesmo e diz: olha, ao olhar para esse monte, eu me pergunto, de onde vem o meu socorro? Será que o meu socorro vem desse monte? Será que o meu socorro vem das colinas que rodeiam Jerusalém? Será que o meu socorro vem daqueles que sacrificam nos montes? Não. O verso 2 traz a resposta para nós: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas há aqui uma palavra que é mencionada no verso 1 e no verso 2, que é socorro. E se você fizer uma pesquisa rápida no dicionário, você vai ver que socorro é uma assistência a alguém que está em perigo, a alguém que está desamparado. Portanto, o salmista, ao olhar para os montes, ele não fixa os seus olhos nos montes, porque ele sabe que ele não encontrará descanso, que ele não encontrará amparo para a sua vida nos montes, nas coisas criadas. Ele não encontrará descanso para a sua alma enquanto ele não entender que a sua assistência, que o seu auxílio, que ele estará seguro somente no Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Portanto, peregrino, cristão que anda pelo deserto deste mundo, o seu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Então, o salmista faz com que a gente possa perceber que além dos montes, além das coisas criadas, além de tudo aquilo que Deus nos tem dado, o socorro, a assistência, o amparo, o abrigo vem somente dele. Isso me faz lembrar de Isaías, capítulo 45, versículo 22, que diz: olhai para mim e sede salvos. Portanto, meus amados irmãos, só encontraremos amparo, nós só encontraremos conforto na nossa caminhada, nós só encontraremos descanso quando olharmos para o Senhor, quando olharmos para aquele que criou todas as coisas, porque Ele é poderoso não apenas para nos sustentar, Ele é poderoso para nos salvar, Ele é poderoso para nos conduzir na caminhada, Ele é poderoso para nos socorrer nos momentos de aflição, Ele é poderoso para nos socorrer nos momentos de angústia, Ele é poderoso para nos socorrer nos momentos de dificuldade. Portanto, ao olhar para o caos deste mundo, ao olhar para o caos da sua peregrinação, ao olhar para a sua própria vida, você não tem que olhar simplesmente para os problemas que afligem a sua alma, você tem que olhar para Ele, para ser salvo, você tem que olhar para Ele para encontrar auxílio, você tem que olhar para Ele para encontrar socorro, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, como diz o próprio Senhor em Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ao 30. Olhe para Cristo, porque o seu socorro vem dele. Olhe para Jesus, porque a sua salvação vem dele. Olhe para Jesus, porque somente Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o dono da sua vida, Ele está no controle da sua vida. E Ele vai proteger a sua vida, guiar a sua vida em todos os momentos. Em meio ao caos, em meio aos perigos,
da peregrinação, em meio aos perigos da jornada, em meio às dificuldades que aparecem no caminho. Quão bom é olhar para os atributos de Deus. Nós cantamos aqui, quão grande é o nosso Deus. Mas, mais uma vez, quando nós olhamos, assim como nós olhamos para o Salmo 121, e muitas vezes dizemos ele sem pensar, decoramos, assim também cantamos. Quão grande é o nosso Deus. Mas precisamos meditar nessa grandeza desse Deus. Precisamos meditar nos seus atributos. Precisamos pensar conosco mesmo e dizer por que esse Deus é grande para conosco. O que esse Deus tem feito para nossas vidas. O que esse Deus tem feito em nosso favor. E é isso que o salmista faz. Esse salmista anônimo não é os filhos de Coré, não é Asaf, não é Davi, não é Salomão, é um salmista que não é mencionado. Mas o Deus dele, que é o socorro, que fez os céus e a terra, que é o Todo-Poderoso, que é o Salvador da sua vida, que é o motivo dele estar peregrinando pelo deserto da vida, pelo deserto em direção a Jerusalém, e que para nós é não apenas uma Jerusalém física, mas a Jerusalém celestial. No verso 3, ele olha para dentro de si e começa a pensar. E é assim que acontece quando nós meditamos na palavra de Deus. Vamos pensar? Olha só, verso 3. Ele quem? O Senhor, aquele que é o seu socorro. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Verso 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Portanto, aqui nós temos um Deus que é o Deus protetor, o Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que cuida. Portanto, o salmista olha para si mesmo e percebe que esse Deus não é como os falsos deuses. Ele percebe que esse Deus não é como aqueles que estão à sua volta, as pessoas, as coisas que as pessoas podem construir, porque esse Deus não dorme. Ele não é como aqueles guardas que dormem, que cochilam, que descansam. Em nenhum momento Deus descansa. Em nenhum momento Deus permite que os nossos pés vacilem. Em nenhum momento Deus dorme. Em nenhum momento Ele nos desampara, Ele não deixa de nos proteger em nenhum momento. Os nossos pés, se forem firmados em nós mesmos, se forem firmados na força do nosso poder, na força dos nossos bens, na força da nossa intelectualidade, na força do nosso próprio coração, dos nossos próprios pensamentos, eles certamente vacilarão. Ah, meu irmão, se você coloca a sua esperança numa vacina, se você coloca a sua esperança num médico, se você coloca a sua esperança em um remédio, se você coloca a sua esperança em qualquer coisa física, em qualquer coisa criada, os seus pés vacilarão. A segurança que você coloca no seu carro, na sua casa, nos seus bens, nada disso terá importância, porque em algum momento vai falhar. Mas se nós colocamos a nossa esperança naquele que não dorme, naquele que não dormita, naquele que guarda-nos eternamente, os nossos pés, eles jamais vacilarão. Não coloque sua esperança numa vacina, não coloque sua esperança em um político, não coloque o seu coração na força do seu entendimento, na força do seu intelecto, não coloque sua esperança no dinheiro, não. Coloque sua esperança naquele que te guarda, naquele que te protege, naquele que não dorme, no guarda de Israel. E aí você pode pensar, mas como eu posso confiar nesse Deus? Como eu posso saber que Ele me guarda? Como eu posso saber que Ele é esse vigia que não dorme, que não vacila, que não descansa, que não deixe os meus pés vacilarem? E no final do verso 4, o salmista, ele diz, nem dorme o guarda de Israel. Perceba comigo, algumas páginas mais à frente, o Salmo de número 136.
É um salmo muito interessante, porque ele vai falar sobre as misericórdias do Senhor. As misericórdias de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em todo o salmo é assim, do início ao fim, do verso 1 ao verso 26. No entanto, a partir do verso 10, especificamente, o salmista vai falar sobre aquilo que fez com que Israel pudesse dizer: a sua misericórdia dura para sempre. Olha só o verso 10. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, verso 11, e tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 13, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, 14, e por entre elas fez passar a Israel. Verso 15, mas precipitou no mar vermelho o faraó e o seu exército. E o verso 16, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 23, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou, verso 24, dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, o guarda de Israel libertou Israel do Egito, levou Israel, conduziu Israel pelo deserto até a terra prometida, até a terra que mana leite e mel. Ele permitiu com que Israel atravessasse o mar vermelho, conduziu esse povo de acordo com a sua vontade, porque ele guardava Israel, porque ele não deixava com que Israel pudesse, mesmo nos momentos de falhas, mesmo nos momentos de pecado, mesmo nos momentos de profunda angústia, ele não abandonava o seu povo, o Israel, a igreja do Antigo Testamento. Portanto, olhe para você, veja em sua própria história o quanto que o Senhor já fez em sua vida, as promessas de Deus em sua vida que se cumpriram, a salvação que Ele te concedeu e o quanto Ele já te guardou, o quanto Ele já te livrou. Olhe para a sua própria história, veja no seu passado aquilo que o Senhor já fez na sua vida, tal como fez com os descendentes deste salmista, o povo de Israel. Bata os olhos na Escritura e veja o tanto de coisas que o Senhor já fez por esse povo, o tanto de coisas que o Senhor já fez pelos nossos antepassados, pelos seus próprios familiares, a proteção de Deus, o guardar do Senhor, o livramento do Senhor, tudo isso para a glória do seu santo nome. Portanto, é certo que não dormita, nem dorme o guarda. Nem de noite a lua. Essa imagem aqui, meus irmãos, de sombra, ela tem dois sentidos para nós. E aí na sua Bíblia, em outra versão, se você tiver aí em casa, você vai perceber que alguma versão vai aparecer ao teu lado, no lugar de sombra. Este é um dos sentidos desse versículo, desse texto, dessa palavra, sombra. O Senhor é aquele que te guarda, e Ele é aquele que está ao seu lado, é aquele que está caminhando com você durante a peregrinação deste mundo, é aquele que te guarda, porque Ele está sempre com você, tal como uma sombra sempre está ao seu lado. O Senhor é assim também, o Senhor está com você, o Senhor está, através da sua presença, cuidando de você, guiando você pelo caminho, guardando você durante a caminhada. Ele é a nossa sombra, mas também há outro sentido aqui de sombra, e aqui pode ser comparada a uma árvore, a uma grande árvore firmada no deserto, onde essa árvore provoca para aquele que está caminhando pelo deserto um grande refrigério, porque traz descanso para aqueles que estão caminhando em cima ou debaixo do sol causticante.
se você está caminhando diante desse sol causticante, onde a sua alma tem sido ferida, você tem sentido sede, cansaço e está abatido, desanimado, se lembre que o Senhor é esta sombra que vai trazer descanso para você, mesmo em meio ao deserto, que vai trazer refrigério para a sua alma, mesmo em meio ao deserto. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te acompanha, o Senhor é aquele que te protege do sol causticante, do sol quente, o Senhor é aquele que te conduz no caminho, o Senhor é aquele que está com você, Ele é o seu amigo, Ele é o seu melhor amigo. Portanto, Ele é a nossa sombra e que está à nossa direita. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. E aí no verso 6, mais uma vez, nós somos levados protegia do frio, protegia da escuridão, a coluna de fogo da presença do Senhor. Ah, meus irmãos, coloquemos a nossa esperança nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus protetor, nesse Deus que é grandioso, nesse Deus que é salvador, nesse Deus que é para nós a sombra, nesse Deus que é para nós aquele que nos protege, que nos livra de todas as coisas, que nos livra dos piores momentos da nossa história, que está conosco em todos os momentos. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Em meio à nossa peregrinação, em meio à nossa caminhada, em meio à nossa jornada no deserto deste mundo, não devemos nos abater, porque nós temos aquele que está conosco, nós temos aquele que é o nosso socorro, nós temos aquele que nos guarda diante de todo o mal. E aí, no verso 7, ele vai dizer: o Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. Meus amados irmãos, nós, enquanto cristãos, enquanto membros, participantes, cidadãos deste mundo, nós estamos diante de males, de tragédias, de problemas, de dificuldades, por sermos homens, por sermos seres humanos, não estamos ilesos a nada disso. No entanto, a palavra do Senhor, ela nos diz nesse verso, que mesmo nesses momentos de dificuldade, o Senhor nos guardará de todo o mal. Não significa dizer que as aflições não vão aparecer, não significa dizer que não passaremos por problemas financeiros, de saúde, por problemas na nossa casa, na nossa família. Não significa dizer, mas significa dizer que o Senhor nos guardará de todo o mal, que o Senhor nos protegerá, que o Senhor fará com que possamos passar por todas essas coisas para a glória do nome dEle. E no fim, o nome dEle será glorificado. E ainda assim, quando a nossa esperança faltar, quando o mundo cair ao nosso redor, como diz a música, Ele guardará a nossa alma. Isso é o que o mundo não tem. Esta é a confiança que o mundo não tem. É o medo da morte, é o medo das aflições, porque o mundo não tem esperança, porque o mundo não tem em quem confiar, porque o mundo acha que aqui acaba a vida, mas aqui é só o início de toda a eternidade. O Senhor é quem guarda a nossa alma, tal como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por nós, portanto a nossa alma está guardada no Senhor, nossa vida está guardada naquele que é o dono da história, é o dono da vida, o grande pastor de ovelhas, como diz em João capítulo 10,
Nós temos essa confiança, mesmo que as tragédias apareçam, mesmo nos momentos de dificuldade, nós podemos cultuar a Deus. Mesmo nos momentos de tristeza, nós podemos orar àquele que nos escuta. Nós podemos nos entregar com o coração contrito e quebrantado, porque Ele nos ouve. Nós temos um amigo, nós temos aquele que é a nossa sombra, que está do nosso lado. Nós temos aquele que é o oásis em meio ao deserto. Nós temos aquele que guarda a nossa alma. Nós temos o Senhor e o mundo não tem. Portanto, pecador, você que ainda não reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a sua alma só estará guardada se estiver em Cristo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e agora mesmo você terá a vida eterna. A sua alma será guardada, o seu nome será escrito no livro da vida. E se você partir hoje, você sabe para onde vai. Saiba que você tem um pastor, o pastor que deu a sua vida para que hoje você tivesse vida, para que hoje você tivesse esperança. Ele guardará a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, meus amados irmãos, verso de número 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, e desde agora e para sempre. Voltemos aqui para a história do peregrino, caminhando e saindo das mais variadas regiões da Palestina, em direção a Jerusalém. O Senhor não apenas guarda a saída desse peregrino, não apenas guarda a chegada desse peregrino em Jerusalém, mas Ele guarda o durante também. Ele guarda os momentos da caminhada também. E assim é conosco, meus irmãos. Nós temos não apenas a certeza da chegada, como tivemos a certeza da saída, mas a certeza que iremos passar por toda a caminhada para a glória do Senhor. Ele é o Deus do fim, do início, mas também é o Deus do durante. Ele cuidará de nós, porque Ele é o Deus da nossa história. Ele não apenas está no início e no fim da história, Ele é quem conduz a história. Ele conduz a história da sua vida, portanto não tema, Ele está com você durante a caminhada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Jesus é o nosso socorro. Olhemos somente para Ele, tal como a serpente que foi levantada no deserto por Moisés, e todo aquele que olhava para aquela serpente era curado. Assim é com aqueles que olham para o Senhor. Eles têm firmeza, eles conseguem continuar a caminhada, eles conseguem continuar na peregrinação. Olhe para Jesus. Portanto, também apegue-se à promessa, apegue-se à palavra de Deus, creia nele e você será salvo. Entenda que por mais que os seus pés queiram vacilar, é o Senhor quem te sustenta, tal como sustentou Israel e levou aquele povo para a terra prometida. Ele também levará você até a Jerusalém celestial. Apegue-se às promessas. O Senhor, Ele é a sua companhia, Ele é o seu melhor amigo, Ele é aquele que cuida de você, Ele é aquele que guarda você, Ele é aquele que protege do sol causticante do deserto, Ele é a nuvem que está com você durante o dia, e também Ele é a coluna de fogo que te acompanha e te protege do mal, da noite e da escuridão durante a noite. E o Senhor Deus, Ele é o dono da história. É dele o início, é dele o fim e é dele o durante. Apegue-se àquele que é o nosso socorro. Aquele que fez os céus e a terra. Aquele que não cochila e nem dorme. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos fere, pela tua palavra que nos quebranta, que nos faz olhar novamente para ti, não para
a nossa natureza pecaminosa, não para as coisas que estão ao nosso redor, para o mundo que está em caos, para os jornais, para a TV, não, mas somente para Ti. Obrigado por ser o nosso socorro, obrigado por ser o nosso auxílio, Senhor. Obrigado por não deixar com que os nossos pés vacilem. Obrigado por guardar a nossa alma. Obrigado, Senhor, por ser o Deus da nossa história e por nos conduzir durante o caminho, durante a peregrinação nesta vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.